galera da engenharia, sejam bem-vindos a mais um episódio do 3DX Cast, o podcast oficial da Dassault Systems no Brasil e SolidWorks. Eu sou o Edu Cavalcante do blog da engenharia e eu roubei a posição do Thiago Amorim, que é o host oficial, e nos próximos episódios eu serei o host junto com o Thiago e algumas outras personalidades aqui da Dassault Systems. É isso aí, Thiagão. É isso, a gente precisava elevar um pouco o nível assim, das entrevistas, então eu deixei o Edu aqui me ensinar um pouco. Que isso? Cara, e a gente tá com um cenário novo, né? Um setup diferenciado Você agora. vê que quando eu apresentava não tinha tudo isso, não. Você viu, né? Você precisa de contratação de peso, assim, né? Não, mas ficou muito legal. Thiagão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu sou o Thiago Amorim, faço parte da equipe técnica da Dassault Systems. Sejam todos muito bem-vindos, né? E aqui a gente tá com... Bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindas e convidadas mais do que especiais, né? Exatamente, a gente traz duas convidadas de peso, engenheiras, pra gente tratar um tema que pra gente é extremamente importante, que é sobre mulheres na engenharia. A gente tá aqui com Valesca Del Piero, que é conselheira no CREA São Paulo, é colunista no blog da engenharia também. E, mais do que, Valesca, se apresenta, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Uma alegria estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com mais uma engenheira para a gente falar desse tema tão importante e que norteia a nossa vida, né? Eu sou Valesca Del Pietro, sou engenheira agrônoma, sou colunista no blog da engenharia, como o Edu falou, com muita alegria, a gente está nesse blog aí unindo as forças da engenharia e sou especialista em cidades inteligentes. Hoje eu trabalho com projetos de desenvolvimento sustentável, para a gente favorecer e desenvolver cada vez mais as nossas cidades do Brasil. Muito bom, Valesca. A gente tem também uma outra convidada de peso, engenheira química, doutora em engenharia química, Soraya. Tudo bem, Soraya? Edu, obrigada pelo convite. Super bacana estar aqui com a Valesca hoje, com o Thiago, né? Bater um papo, conversar um pouquinho sobre os nossos desafios, né, Valesca? No mundo da engenharia. Obrigado pelo convite. Eu faço parte do time de consultoria da Dassault. Então é um prazer, né, fazer parte desse bate-papo. Não, quando a gente começou a falar disso aqui, né? Falei, não, a gente vai trazer a Valesca. Eu falei, não, tem que levar a Soraya também, não tem jeito. Obrigada. Eu peguei a Soraya lá no corredor, lá. Literalmente. Então, Soraya, deixa eu te contar uma coisa. E aqui a gente tá fazendo esse prazer fazer parte desse bate-papo. Obrigada. Show de bola. E pra gente é um prazer a gente retomar esse projeto da Dassault, do 3DX Cast, com esse tema, né, que são as mulheres na engenharia. E porque, como a gente ia comentando hoje no almoço, inclusive, café, que a gente não almoçou, mas a gente vinha comentando que, para nós, fazer engenharia foi uma escolha talvez mais óbvia, uma decisão mais convencional. E a gente vive um mundo hoje onde mulheres na engenharia começa a se tornar mais normal, mas ainda assim a gente tem algumas barreiras que a gente quer ajudar a quebrar. Então eu queria que vocês contassem um pouco, né, de como foi a trajetória de vocês na engenharia, como vocês escolheram pela engenharia. Soraya é até doutora em engenharia química, então teve uma formação, uma graduação de peso. Eu queria que vocês... eu queria jogar essa bola na mesa para que a gente pudesse discutir. Bora bater bola, né, Soraya? Vamos lá, ué. A gente faz isso também. Começa lá, Valesca. Você inclusive, é ex-usuária de SolidWorks, né? Exatamente. SolidWorks fez parte do começo da minha jornada. Eu vou começar desde antes lá. Eu sempre fui rebelde, então eu nunca aceitava muito as condições assim, que eu tinha. Eu sempre queria mais. E mesmo incomodando assim, meu pai e minha mãe, eu sou filha mais velha, né? Eu tenho um irmão 9 anos mais novo do que eu. E eu queria estudar fora. Eu morava numa cidade do interior e já com 13 anos eu falava, não, o ano que vem eu vou estudar lá em Campinas. Minha mãe, não, imagina que vai estudar em Campinas. Eu falei, não, eu vou. Enfim, a história é longa, mas eu dei um jeito e fui estudar em Campinas. E fui fazer colégio técnico. E lá já foi, assim, uma grande ruptura, porque eu tive que enfrentar os meus pais para dar esse passo. E minha mãe, até hoje, assim, ela não é super apoiadora das minhas decisões. Porém, ela ia, né? Então, eu fiz colégio técnico lá na Unicamp, que é o Cotuca, o colégio técnico de alimentos eu fiz. E depois disso, lá já tive um contato, assim, muito diferente do que eu tinha na cidade que eu morava, né? Que era uma cidade mais do interior e não tinha, assim, essa visão, poxa, vamos fazer universidade pública, colégio, tal. Enfim... E penei lá, porque o colégio Cotuca é um colégio bem difícil. Só que foi uma jornada incrível, assim, lembranças incríveis da minha vida.
E lá a gente já tem um contato assim, poxa, a gente pode fazer engenharia de alimentos, engenharia isso, engenharia aquilo. E aí eu já tive essa visão, assim. E minha mãe, não, mas você não vai poder ficar longe e tal. Enfim, eu fui bem briguentinha, assim, bem rebelde. Aí depois eu já pensava em fazer ou engenharia de alimentos, eu sempre gostei de trabalhar com controle de qualidade, de alimentos e tal. E, enfim, passei, fiquei na lista de espera de engenharia de alimentos e entrei na agrícola. Aí fiquei uma semana lá e falei, ai meu Deus, eram 56 homens e 4 mulheres no curso de agrícola. E aí eu fui olhar a grade curricular, falei, meu Deus, não, isso não tem tanto a ver comigo. Aí eu estava na lista de espera de alimentos, mas fui chamada na engenharia agronômica da Federal. Aí eu falei, vou para engenharia agronômica, que a grade curricular tinha muito mais a ver comigo. Só que assim, o meu pai sempre, não, vai, meu pai sempre me empurrava. Minha mãe, não, fica aqui, faz. Enfim. Valesca ficava no meio da corda. Mas eu sempre fui de voar e fui embora. Então eu fiz engenharia agronômica, depois fui trabalhar e no meu primeiro trabalho, que foi numa empresa que dava consultoria para usina, eu fui trabalhar na área industrial e aí eu tive o contato com o SolidWorks, fiz curso de SolidWorks e foi muito legal, assim, porque é uma visão, imagina, uma menina recém-formada, já aprende a mexer num super programa que dá uma visão muito legal, né, de tecnologia, de inovação. E hoje o SolidWorks, ele mudou muito, né? Ele transformou ao longo dos últimos anos. Inclusive, a gente tem esse ano o lançamento, a primeira vez desde 2008 que a gente tem um lançamento oficial no Brasil do SolidWorks 2024. Todas as informações, pessoal, vai estar aqui embaixo, tá? O evento acontece da modalidade presencial e online, tá? Ele vai ser sediado no CREA São Paulo, que é o nosso parceiro e apoiador. É a casa do profissional de engenharia. Então a gente vai deixar todas as informações para você que quiser participar. Você pode assistir, pode conferir tudo aqui embaixo. Se você estiver assistindo esse vídeo, já passou o evento, você vai conseguir também acompanhar o replay. Vai deixar tudo aqui. Olha, muito legal. Muito bom. Mas muito bacana, né? Saber que o SolidWorks fez parte da transformação da carreira de uma profissional de engenharia da agronomia, né? E eu já tenho 15 anos de formada. Então, é o que a gente sempre fala, né? Assim, se tratando das tecnologias da Dassault no geral, mas o SolidWorks é um dos percursores disso, ele está em todos os lugares, né? Então, às vezes a gente fala com pessoas de engenharia agrônoma, engenharia da pesca, engenharia de todo tipo, de alguma maneira teve algum contato aqui, né? Aqui nesse estúdio, eu tenho certeza que boa parte foi projetado em SolidWorks. Aqui não vem escrito. Vem escrito Made in China, mas não vem escrito projetado em SolidWorks. É verdade. Mas o SolidWorks está muito presente na nossa vida. Verdade. E é muito legal, né? Por exemplo, pra gente que tinha... nessa área que eu trabalhava de indústria, a gente melhorava os processos industriais das usinas. E, nossa, quando a gente começou a aprender o SolidWorks, dava uma outra visão, né? Tipo, você via em 3D, era tudo muito automatizado, enfim. E é até mais legal, né? Assim, eu falo agora como usuário, assim, é muito mais legal você... Primeira vez que eu usei o SolidWorks, eu fiz um cubo, comecei a girar ele, ficava meia hora. Que legal isso, cara. E aí a coisa começa a crescer, você faz projetos, faz simulações. E aí você começa a imaginar o que você poderia colocar ali, né? Exato. É muito legal. E hoje, com as ferramentas que a gente tem, com a facilidade que a gente tem, a criatividade é o nosso único impedimento de poder criar algo no SolidWorks ou em qualquer outra ferramenta, mas tá tudo aqui. Se a gente pode imaginar, a gente pode criar. Inclusive, é o tema dos eventos, né, nos Estados Unidos, que é o Imagine. Se a gente pode imaginar, a gente pode criar com o SolidWorks. Como dizia o Walt Disney, né? Exatamente. Mas aí, Soraya, conta você agora um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na engenharia. Então, eu não tive tanta resistência dentro de casa, não, tá? Assim, meus pais, nem meu pai nem minha mãe, eles fizeram graduação, então o sonho deles era que os filhos entrassem numa faculdade. Sempre fui curiosa, sempre adorei a área de exatas. E eu lembro até hoje de 2 professoras que me marcaram muito para mim, que era a minha professora de matemática, né, uma pessoa forte, né, Velma, o nome dela. Não esqueci o nome dela. Olha, faz anos. Marcante. E uma professora de química, Suzy, extremamente exigente, mas extremamente inteligente. Então foram 2 pessoas que me marcaram muito no colégio. E para eu ir para a área de engenharia, aquela questão de adolescente, né, para onde que eu vou, né? Vou fazer medicina, vou fazer engenharia talvez. E eu lembro que o colégio não era um colégio tradicional de São Paulo, mas ele fazia anualmente uma feira de ciências. Então, a feira de ciências era um tema aberto, né? Cada grupinho de estudante podia escolher o seu tema e, em cima disso, né, estruturar o tema para apresentar para o colégio.
Eu lembro que no segundo ano colegial, né, uma colega minha com uma outra colega também, comentou o seguinte, eu tenho um conhecido, né, que trabalha numa fábrica que faz chiclés. Né? Eu não vou falar qual é a fábrica para não fazer merchan. Não estão pagando jabá, né? Não estão Não pagando. mandaram uma caixinha de chiclete pra gente. Vamos lá, vamos embora, né? Vamos ver o que a gente vai trazer para a Feira de Ciências. E aí que foi paixão à primeira vista, né? Porque a pessoa que nos atendeu foi uma pessoa também apaixonada por aquilo que ele fazia, era um engenheiro de processos. Né? Explicou totalmente o processo, né, de fabricação do chiclete e passou para a gente algumas matérias-primas para que a gente pudesse reproduzir o mesmo processo em bancada. Que legal! No laboratório da escola. Né? E lá fomos nós, eu e mais 2 colegas, né? Mistura coisa aqui, põe esquenta ali, né? Coisa de louco, gente. Hoje não passaria, né? Você fazer isso no colégio, porque no final saiu o chiclete. Né? E a febre na escola foi o seguinte, né? Na Feira de Ciências, aquele dia, o pessoal estava dando chiclete. De graça ali, De né? graça, né? Com a casquinha de açúcar, bonitinho, Uau! assim, perfeito. E a fila ficou assim durante o dia inteiro, o pessoal alucinado, querendo ver como fazia, e elogiando, nossa, é parecido, é igual, né? Eu acho que isso que me incentivou, falei, não, depois disso, vou fazer engenharia química. Que legal. Então, eu não tive resistência dentro de casa. Minha mãe só falou o seguinte para mim, minha filha, engenharia, né? Você vai morrer de fome, né? Nossa, que incentivo! Mas qual que era a preocupação, né? Minha mãe sempre quis estudar e meu avô falava o seguinte, mulher tem que fazer corte e costura. Se você quer estudar, você vai fazer corte e costura. Foi o que ela pôde fazer. Né? Então, quando eu falei que ia fazer algo assim totalmente disruptivo, totalmente fora da caixa do que ela esperava, né? Que era fora do cultural, do que ela conhecia, ela só tinha esse receio de como eu iria conseguir me colocar no mercado, né? Assim, só tem homem, né? Você vai morrer de fome, não vai achar emprego, etc e tal, mas se você quer, vai lá. Então, assim, eu tive bastante incentivo por parte dos meus pais, acho que isso foi bem importante, né? Na faculdade, apesar de eu fazer engenharia química, onde é um curso de engenharia, onde você tem um equilíbrio assim, considerável entre homens e mulheres, né? A grade inicial da engenharia é o que a gente fala das matérias que são as matérias fundamentais. Né? E lá você entra com todo o time. Então, muitos dos professores, o que eles falavam se tem mulher aqui é porque veio arranjar marido. Meu Deus! Nossa! Né? Então, já começa com aquela... Né, com aquela mulher em engenharia para arranjar marido e não é para se formar como carreira. Então, não, mas isso não me derrubou, não. Estou aqui. Que bom que você teve resiliência suficiente, né? Foi lá. Acho que tem que ter. A gente tem que tudo na vida, né? Seguir as paixões, né? Vão ter desafios, vão ter... nem tudo são flores, né? Valesca, acho que você teve também oportunidades que foram desafiadoras. Mas eu acho que é persistência, né? Acho que isso é importante. A determinação é o que nos leva além, né? Sim, com certeza. Porque motivos para desistir a gente tem a todo momento. A todo momento. Até agora, assim, tipo, nossa, às vezes eu falo, poxa, acho que eu vou desistir de tudo. Mas minha determinação é tão grande que não consigo. E assim, a minha mãe e meu pai, como eu era a filha mais velha e meu irmão era muito mais novo do que eu, o que eles não queriam, a minha mãe principalmente, meu pai sempre me jogou. Ficar longe, ela não queria que eu saísse de perto, ela queria que eu ficasse lá. Até hoje é assim. Ela fica, mas não vai, mas mãe, eu cresci. Não, mas eu acho que isso faz parte, né? Você é mãe, eu também sou mãe, né? Eu acho que faz um pouco parte do... acho que pra gente do um pouco ninho, menos, né? Do ninho, aquela preocupação, né? E se a gente for pensar muito seriamente, a mulher nunca foi criada para assumir riscos, né? Exatamente. Para meter as caras, para desafiar o que foi colocado para ela. Então, você fez isso. Eu lembro quando eu saí para fazer a pós-graduação, eu fiquei 2 anos e meio fora. Nunca tinha pego um avião para ir para lugar nenhum e sair daqui e fui direto para a Alemanha. Então, assim, minha mãe falava, não, pelo amor de Deus, né? Não faça isso, você vai se perder lá, né? Como que você vai se virar sozinha? A gente se vira sozinho. A gente dá um jeito, a gente quando dá a gente quer, a gente tem um objetivo. A gente aprende. E vocês fizeram isso numa época que era muito mais complicado. Hoje ainda é complicado, a gente sabe dos desafios para as mulheres, para as meninas entrando, que querem fazer engenharia, e hoje ainda bem que tudo está trazendo mais voz às mulheres, seja no mercado de trabalho, seja onde elas quiserem, na verdade, né? Mas quando vocês
encararam isso, era realmente é desbravar, é pegar o facão e sair cortando o mato, tipo né? isso. Porque não tinha nada, né, nisso. E isso é o mais impressionante. Eu acho que se a gente for pensar, né, eu falei da minha mãe do corte e costura, mas se for pegar o histórico de formação para mulher, né, começando lá do século XIX, mulher era para ser formada para cuidar da casa, do lar, né? Cuidadora do lar, do marido, para casar, ou na área de saúde. Eram poucas as que desbravavam, as que se destacavam, né? A gente pega aí a história das primeiras engenheiras e tudo. Você vê, nossa, existia. Só que era muito minoria. E essa informação nem chegava pra gente. Não chegava. Não chegava. A gente não tinha referências, não né? Modelos tinha, femininos, exatamente, né? Pra seguir. Você fala, poxa, eu vou me espelhar nessa mulher e tal. Não tinha. Isso não era divulgado. Né? Né? Não era divulgado, exatamente. Tinha, mas não era divulgado. Sim, tinha menos, mas justamente não davam voz a isso. Hoje você tem toda a internet, rede social, tudo acontece, tudo a gente sabe. Mas antes dependia de uma publicação. Né? E você sabe que depois de uns anos eu voltei para fazer mestrado, né? Aí fiz mestrado, tudo, e depois de uns anos eu fui convidada pelo mestrado para contar minha história para as mestrandas. Não faz tanto tempo assim, acho que faz uns 2 anos isso, uns 3 anos. E aí, no meio da minha palestra, o meu marido também é engenheiro agrônomo, eu o conheci na faculdade, eu falo que eu tô levando trote até hoje. Mas aí nós dois fizemos mestrado e nós fomos convidados para contar a nossa história. E foi uma coisa tão interessante o que aconteceu, que não foi combinado, e ele contou a trajetória dele profissional, e depois eu contei a minha. Só que a minha, eu tive a pausa de quando eu pausei a minha carreira, que nós mudamos de cidade e eu fui mãe. Eu tenho 2 filhos, uma de 11 e um de 9, então foi bem pertinho um do outro. Passei praticamente 5 anos aí tendo filho e ficando naquela fase do filho pequeno, sem rede de apoio e em outra cidade. Então foi um desafio muito grande para mim. E o meu sonho, eu sempre gostei de atuar na engenharia. Eu sou apaixonada pela minha profissão. As pessoas falam às vezes assim, nossa, você é tão entusiasmada, você é tão positiva. Eu falei, gente, dá licença, eu amo o que eu faço. Por que não? Então eu gosto, eu sou entusiasmada por isso. Quantas pessoas podem falar isso, né? Então, eu me sinto privilegiada. E aí eu fui contando isso para o pessoal do mestrado. Gente, uma professora, ela começou a chorar. Ela falou assim, Valesca, você não tem noção. Isso não foi combinado, mas você falar do que você passou na maternidade, isso é muito importante para as nossas mestrandas. Porque muitas das meninas acabam desistindo, acabam indo fazer mestrado porque não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, acham que não vão conseguir ser mãe se estiverem no mercado de trabalho. E assim, hoje, para mim foi difícil. Eu não tive uma pessoa para falar o que eu falei para as meninas. Mas eu pensava assim, meu Deus, se umas conseguem, eu também vou conseguir. Tem as que não conseguem, mas eu vou focar nas que conseguem. Eu vou conseguir. E eu não desistia de voltar para o mercado de trabalho. E as coisas foram acontecendo. Claro que muitos desafios pela frente, mas hoje eu levo a minha vida profissional e a maternidade de uma forma assim, ai gente, é super fácil. Não é. Existem milhares de desafios, mas é possível. E nós temos que ser exemplos para as nossas filhas. Eu tenho uma menina de 11 anos, um menino de 9, eles já foram comigo em audiências públicas, eles já foram comigo em fóruns de cidade. E é legal, porque eles têm uma percepção, a gente não pode olhar para a criança, ai, é só uma criança. Não, explica para eles o seu trabalho, explica por que você está saindo de manhã, explica por que você vai passar 2 dias fora. E eles vão te entender. E eles vão passar a ter interesse pelo seu trabalho também. E perceber que eles fazem parte também da sua rotina. Tocou num ponto importante, o Thiago comentou, né, que a gente veio de uma época, né, que era muito mais difícil, não tínhamos referências. Mas as preocupações que nós vivenciamos há um tempo atrás, as meninas de agora também têm as mesmas dúvidas. Né? Acho que eu comentei com você, Valesca. Eu fui no começo, acho que no meio do ano, fui convidada para um bate-papo, uma roda de conversa com meninas, né, já universitárias, de uma faculdade de ponta aqui no país, né, exatamente para ter esse bate-papo, né, trocar experiências, né, falar que é possível, né, estar na área de engenharia, né? Ser mãe, né? Ser mulher, ser engenheira, tudo no pacote completo aí. E surgiram algumas dúvidas que eu fiquei assim surpresa em ouvir, né? Da maternidade foi uma delas. Né? É possível ser mãe sendo engenheira?
Eu nunca tinha parado para pensar... Como né? que você vê? Não, e que meninas de 19, 20 anos, hoje em dia, né, com todo o acesso à informação, né, divulgação, e mesmo essas rodas de conversas, né, acho que hoje está muito mais público do que nós tínhamos 20, 30 anos atrás, né? Mas que as meninas têm as mesmas dúvidas e as mesmas preocupações que ainda persistem. Né? Claro que você pode ser mãe, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 filhos, graças a Deus, são saudáveis, né? São pessoas geniais, não tiveram nenhum impacto por eu ser uma mãe engenheira, e olha que eu viajava muito quando eles eram pequenos, né? Tá Tive super apoio do meu marido para isso, né? Não tinha uma rede de apoio, a minha rede de apoio é o meu marido, sempre foi, né? Então, elas têm algumas dúvidas que ainda persistem, né? Se a questão de gênero para a escolha de uma profissão não deveria ser uma pauta de dúvida, né? Sim. Exatamente. É importante. Eu acredito que hoje a gente está em 2023, a gente não deve mais colocar isso em pauta, né? A nossa escolha do curso, da graduação que a gente vai seguir, da carreira que a gente vai seguir, não deve ser baseada no sexo. Até mesmo porque tem um estudo que diz que daqui a 5 anos, 80% das profissões não existem ainda. Sim. São profissões que vão ser criadas. Então a gente está num momento, acho que onde a gente vai conseguir, de uma vez por todas, caminhar pro encerramento dessa briga de gêneros, né? Porque, cara, se um homem pode fazer, uma mulher também pode fazer. E se uma mulher pode fazer, um homem também pode fazer. Exatamente. Cada um com as suas características, obviamente. Acho que homens e mulheres têm características diferentes e que se complementam. Então, quando a gente trabalhar numa companhia onde a gente tem profissionais com características diferentes que se complementam, quem ganha é a companhia, quem ganha é a sociedade. Edu, e até complementando o que você comentou, eu li recentemente uma pesquisa de uma empresa da área de tecnologia, exatamente com esse viés, né? Daqui, os empregos do futuro provavelmente não existem ainda, e grande parte desses empregos vão ser em áreas de STEAM, em áreas de ciência, tecnologia, matemática e por diante. E começaram a fazer uma pesquisa o porquê das meninas, hoje, a gente está falando de hoje, né? Século XXI, né? 2023, ainda não se identificarem com essas disciplinas, com essas áreas, né? Mesmo com todo o esforço de muito da formação, né, no ensino fundamental, ensino médio, grande parte das escolas tem essa parte das ciências exatas muito forte no seu currículo. Mas por que elas não se identificam, né? E ainda hoje, o que eles monitoraram como fatores principais, o apoio dentro de casa é um dos fatores, né? Aquela coisa, a menina vai para uma área, menino para outra área. Humanas, e os meninos para exatas. Ainda tem Sim. muito isso. Começa, acho que assim, quando a gente vai... Esses dias eu fui comprar um presente pra minha afilhada, faz um ano. Falei, vou comprar um presente pra ela. Aí eu fui na seção de loja de brinquedos de meninas. Aí eu comecei a olhar, era só boneca, aí tinha uma cozinha. Sim. Aí tinha não sei o que lá. Aí eu tava com a minha namorada, que é engenheira civil também. Porque a gente não falou, não. Vamos dar um negócio de profissão? Sim. Vamos. Aí a gente tinha um kit maravilhoso de medicina, um kit de odonto, um kit de engenharia. Eu falei, Mas não é isso que eles mostram primeiro. Não é. Né? Não, a gente teve... Porque assim, o que olha, aquele mundo rosa, Isso. lindo, mas é só isso, né? É. E pegando um pouco o que você falou também, Soraya, você vê como é importante a gente não assumir algumas coisas e falar sobre elas. A gente assume que hoje em dia todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que, né, não tem mais essa. E aí você, falando com meninas de 19, 18, 20 anos, preocupadas se eu posso ser mãe, sendo engenheira. Sabe? A gente tem que falar. E ninguém coloca em pauta se um pai pode ser engenheiro. Pois é. Você pode ser pai, pode ser engenheiro? Não, Pois é. nunca Exatamente, é questionado, né? E um outro fator que é assim também mandatório, né? Modelos, né? Ou até mesmo o ensino fundamental, ele instigar as meninas, pode ser um currículo extra, né? Do que a gente tem do formal, né? Do tradicional, mas que elas consigam, né? Pegar, né? Hands-on, né? E participar. E entrar em áreas que tradicionalmente uma robótica, né? Um brincar que tem, como se fala, os desafios dos robôs, né? Competições de robôs. Então, são
disciplinas que até então as meninas não faziam parte, né? E por que não fazer parte? Exato. Hoje em dia tem, né, algumas escolas que já estão se adaptando a isso. Mas o nosso ensino ainda é muito precário nisso. E eu acho que essa evasão que nós temos das meninas que até cursam engenharia e saem, essa falta de interesse pela área STEM, que a gente está comentando aqui, é por isso, é porque essa geração ela tem que entender o porquê que ela está fazendo as coisas. Não adianta só ser jogado goela abaixo, isso não funciona mais. Eu faço parte de uma ONG de educação e meio ambiente que a gente fazia formação de professores do ensino público para essas áreas STEM, para ser um apoio para eles, trazerem projetos mão na massa para dentro da sala de aula. E assim, o que a gente vê é tão mágico, porque quando a gente começa a inserir a criança, o adolescente dentro da área, gente, o interesse acontece, a mágica acontece. Eu estava contando para a Soraya ali nos bastidores que esse ano eu tive a oportunidade de participar, de trabalhar na AgriShow, que é a maior feira de tecnologia agrícola que nós temos na América Latina, através de uma associação que eu faço parte, que chama De Olho no Material Escolar, que a gente trabalha a favor do agronegócio do Brasil. E nós recebemos 3.000 jovens de escola pública na AgriShow, né, através de parcerias, de patrocínio e tal, porque esses jovens eles têm pouquíssima oportunidade, às vezes, de sair da cidade. E na AgriShow é um mundo de oportunidades, é uma feira multidisciplinar. E lá você consegue mostrar para o jovem o quanto o agronegócio emprega, o quanto lá tem de oportunidades. E, gente, foi mágico. E os meus filhos trabalharam comigo junto nesse desafio. E a minha filha, assim, ela é toda quietinha, mais delicada. Meu menino já é mais engenheiro, se diz engenheiro. Mas ela é toda quietinha. Ela virou assim e falou, mamãe, eu não sei se eu vou ser engenheira, mas que eu vou ter essas máquinas quando eu for grande, eu vou. Eu falei, isso aí, filha, sobe lá e já se apropria da máquina. Mas você sabe que é legal, né? Eu tava até ouvindo um professor de física falar recentemente. É até um crime, falando de ensino, né? Os professores, e infelizmente a maioria, que tornam essas matérias chatas. A gente fala de química, física, engenharia. Assim, são coisas que você consegue fazer umas coisas tão legais, assim, de despertar o interesse, e às vezes a gente fica preso no status quo dali da forma, que é importante, mas você não sabe pra onde aquilo vai, de onde veio nem pra onde vai. Né? Então, acho que essa transformação no método de ensino também acho que é fundamental para esse futuro que a gente vem falando. E modelos reais, né? Que tem vida real, né? Sair do teórico, né? Da formação. Né? Por que eu tô para ir pro real. E eu passei por uma experiência muito similar que você comentou da AgriShow, Valesca. Mas foi no final do ano passado que teve, pós-pandemia, né? O Congresso Internacional de STEAM lá no Centro Tecnológico, lá em São José dos Campos. Ai, que legal, no parque lá. No parque. Muito e foi legal. interessante que nós levamos, o Thiago sabe, né, um pouco de tudo que a Dassault faz, né? Então, a nossa abordagem foi tentar materializar um pouco a tecnologia em cima do digital mockup, manufatura digital, modelagem e simulação, mas de uma forma assim bem leve, né? Bem visual. E teve a participação das escolas, né? Também, público totalmente de ensino médio até crianças da 5ª e 8ª série. Nossa, que legal. Passava escola, a gente falava, passava outra, e eu me recordo, assim, para mim foi marcante, né? E vieram algumas meninas, praticamente eram só meninas, né? Então, e vieram perguntar o que eu tenho que estudar para fazer tudo isso. Legal. Muito eu legal. amei, né? E depois a gente sorteou um drone no final, tudo foi assim. Que foi joia. muito bacana, né? Então, acho que a gente tem que, né, ter esse trabalho de formiguinha, de mostrar que é real, né? Eu sempre pergunto para os meus filhos assim, tá? Ai, mas esse livro é chato, mamãe, eu tenho que ler. Por que você tá lendo esse livro? Meu, se o professor não falou para você o porquê que você tá lendo esse livro, nem leia. Nem leia. Porque não é possível. A gente tem que... Aí, esses dias foi o dia do... Eu sou aquela mãe questionadora, sabe, na escola. Ela tava lendo um livro e aí foi na Semana do Meio Ambiente. E o livro falava sobre linguagem, diversidade, enfim, várias oportunidades de discussão para os alunos. Aí foi o dia do meio ambiente. Aí a escola, niente, não fez nada. Falei, mas escuta, por que vocês estão lendo esse livro? Vocês já ouviram falar da Agenda 2030? Por que vocês não correlacionam, então, o livro que vocês estão lendo à agenda? Por que tá lendo esse livro?
Aí eu vou no clube, eu sou muito próxima dos jovens, dos amigos dos meus filhos. Aí eu falo, viu, senta aqui que a Tia Vá vai fazer um questionamento desse livro pra vocês. Não é possível. Pô, Que legal. E por falar em livro, conta pra gente, né? Eu sei que você é coautora do maior livro de histórias femininas do Brasil. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Literalmente, o maior Literal, livro. o maior livro. Parece uma bíblia, né? Mostra pras câmeras aí, Valesca. Olha aqui que legal, gente. Foi um convite que eu recebi muito especial, né? Foi muito legal esse livro. Chama As Donas da P Toda. E eu fui coautora, escrevi um capítulo e era pra gente contar os desafios que nós enfrentamos na vida moderna. Posso ver? Pode. Aí meu capítulo tá marcado aí. E aí eu escrevi um Olha só, capítulo Thiagão. Muito legal. a engenheira agrônoma das cidades inteligentes, contando o quanto a minha percepção nesse desafio de voltar para o mercado de trabalho e de se conectar com a cidade, o quanto as mulheres da cidade precisam de apoio. Considerando as meninas, as mulheres, as engenheiras, enfim, como um todo. Né? O quanto a gente precisa transformar o nosso caos em oportunidade. Né? E se uma consegue, eu acho que quem consegue tem que estender a mão para outra e ajudar, né, E ver que é possível, né? Ver que é possível. É isso aí. É isso aí, muito bom. Agora, a gente já está chegando no momento de a gente dizer adeus, de a gente começar Mas a chegar. já! Acho que Deus é uma palavra muito forte. É, Vamos falar Deus tchau. Até breve! Até breve. Eu vou provocar vocês a deixarem uma mensagem de incentivo para as mulheres, principalmente as mulheres que estão assistindo a gente, que a gente sabe que pensam em desistir. Os homens também, mas esse episódio é focado nas mulheres, né? Mulheres pensam em desistir, que colocam, às vezes, com uma dificuldade, acabam tirando o pé. O que vocês podem resumir em uma frase cada uma para incentivar essas pessoas? Perseverança e paixão, acho que são duas palavras importantes, né? Perseverança porque nós não somos perfeitas, a gente vai errar, né? A gente vai ter momentos difíceis, mas insistam, né? Porque se isso é a paixão de vocês, corram atrás que vai dar certo. Vocês vão ter vão pegar, né, o potinho de ouro no final do arco-íris, né? Isso aconteceu comigo e espero que aconteça com vocês também. Tá bom? Ai, que legal. Muito bom. Olha, e a gente está deixando aqui embaixo também o LinkedIn da Soraya. Quem quiser se conectar profissionalmente com ela, É um prazer. Tá aqui embaixo, super aberta para conectar com vocês. E Valesca, tua vez. Bom, eu, como estou nesse universo de cidades inteligentes, eu falo que o Brasil é a terra da oportunidade. Hoje nós somos o maior mercado de cidades inteligentes do mundo. Tá todo mundo olhando para o Brasil, porque a gente ainda tem problemas que a gente arrasta aí por 500 anos. Então, mais do que nunca, nós precisamos de engenheiros e engenheiras para resolver esses problemas. E eu acho que a determinação de saber o porquê que a gente levanta da cama todos os dias, e por mais, assim, momentos difíceis que a gente passa, a gente tem esse porquê, né? A gente tem lá no fundinho, a gente sabe o porquê que a gente quer levantar da cama. Então, a determinação e ocupar os espaços. A sociedade jamais ignora uma mulher que ocupa o seu espaço. Então, é isso que eu desejo para vocês. Podem também, estou aberta aí a qualquer conexão e quem quiser também ideias de projetos, de cidades inteligentes. Hoje a gente vive nas cidades, a nossa vida acontece nas cidades e a gente precisa deixar cada vez mais essas cidades para pessoas, né, melhores, mais humanas, mais eficientes, mais sustentáveis e mais inteligentes. E a cidade inteligente passa pela engenharia. Olha, e justamente para a gente estar conectado com as tecnologias do futuro, que fica aqui mais uma vez o convite para você que está assistindo a gente participar do lançamento oficial do SolidWorks 2024, que acontece em 2 momentos esse ano, presencial e online. O presencial são pouquíssimas vagas. É isso aí. E olha, presencial de novo, né? Primeira vez em 15 anos que a gente tá fazendo isso. Estamos preparando uma coisa muito especial. Venham todos, venham todas. Soraya, Valesca, todo mundo vai estar lá. A gente vai. Vai estar lá. E o mais legal do presencial é o relacionamento, né? A gente pode se conectar com profissionais de diversas áreas do Brasil inteiro que vão estar ali conectados. São pouquíssimas vagas, então assim que forem liberadas, o link vai estar aqui embaixo da inscrição, tudo certinho. E é um momento único para você se conectar com pessoas e se conectar com as tecnologias do futuro. Se não puder participar presencial, o online vai estar aberto, vai ser um prazer a gente estar com todos vocês
Aí, mas o online acontece depois, tá? Só lembrando que o presencial é a Van Premier, vai ter coisa que só vai acontecer no presencial e que ninguém vai ter no online. É isso que eu ia falar, vai ter muita coisa que só vai acontecer no presencial. Então, assim, vale muito a Uau. pena. Que convite, hein, galera? Tem muita coisa. E vai ter. E de fato, não pensem que é um evento que vai chegar lá, vou sentar na cadeira, vou ver uma apresentação e vou embora. Não, vai ter muita coisa interativa, vai ter muita coisa para se conectar. Então, a nossa ideia é que seja mais do que um evento para mostrar as novidades do portfólio 2024 do SolidWorks, mas também um momento de integração entre várias empresas, várias pessoas de diversos níveis. Então, vai valer muito a pena. Super experiência. Um ótimo convite para ocupar os espaços. Isso só um spoiler, né? A gente sabe que a Dassault Systems, é a empresa que promove o maior encontro de engenharia global. Todos os anos nos Estados Unidos, a Dassault Systems reúne mais de 5 mil profissionais em um único espaço. Profissionais de engenharia e de área de tecnologia. A maior parte deles são americanos, indianos. Maior parte, né, Thiago? A maior parte é americano. A maior parte é americano, né? Mas vai pessoal de todos os países. E é um evento, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes já, é um evento incrível e surreal. Então, a gente traz esse DNA pela primeira vez em 15 anos pro Brasil, vai ter muita coisa legal. Uau! Então, olha, eu recomendo demais que você, assim que abrir as inscrições, já esteja com o dedo no link ali, ó, pra clicar e não perder essa oportunidade. Estaremos lá em Soraya. Vamos lá, com certeza. Isso aí. É isso aí. Pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. É um prazer imenso poder trocar essa ideia e compartilhar conteúdos de valor para você com o objetivo de alavancar sua carreira. Esse é o 3DX Cast, o podcast oficial da SolidWorks e da Systems. Eu sou Edu Cavalcante. Eu sou o Thiago Amorim. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.